Você sabia que 90% das pessoas passam mais tempo falando sobre seus planos do que realmente os colocando em prática? Isso não é um acidente, mas uma armadilha para a qual nos propomos. Brian Tracy, um mestre em crescimento pessoal, ensina que o verdadeiro sucesso não vem de declarações em voz alta, mas de um trabalho silencioso e focado. Se você está cansado de sentir que seus sonhos são apenas sonhos, se quer parar de se comparar com os outros e começar a construir a sua melhor vida, então esta verdade pode ser o seu farol. O poder do silêncio e do foco interior é a chave para suas conquistas. Nesta primeira parte, vamos mergulhar na filosofia do silêncio poderoso, porque é tão importante parar de buscar aprovação e como agir sem fazer muito barulho. Não se trata de se tornar invisível, mas de se tornar invencível, concentrando toda a sua energia em si mesmo e nos seus objetivos. Vamos começar esta jornada para uma nova versão de você. E imagine isso: todas as manhãs você acorda com uma ideia que te ilumina por dentro. Você sente que esta é sua chance, sua oportunidade de mudar sua vida. Mas o que acontece depois? Você conta para seus amigos, compartilha nas redes sociais, espera por uma reação. E então, em vez de apoio, alguém diz: é muito difícil ou você não consegue. Sua energia se esvai, a ideia não parece mais tão brilhante. Parece familiar. Esta é a armadilha da aprovação externa. Brian Tracy enfatiza que os maiores sonhos morrem não por falta de recursos, mas por muita conversa. Quando você fala demais, perde a energia necessária para agir. O silêncio, ao contrário, preserva essa energia, permitindo que você se concentre no principal, a execução. Por que o silêncio é tão poderoso? Porque ele protege sua força interior. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o silêncio é raro e, portanto, uma vantagem. Quando você não perde tempo explicando, abre espaço para a ação. Pesquisas mostram que pessoas que falam menos sobre seus planos têm 70% mais chances de segui-los. Por quê? Porque elas não dissipam sua motivação e não deixam as dúvidas dos outros se infiltrarem em suas mentes. O silêncio não é uma fraqueza, é uma disciplina. É uma escolha de se concentrar no seu caminho, não no que os outros pensam. Pense nisso: quantas vezes você adiou a ação porque estava esperando que alguém lhe dissesse: você está no caminho certo. E se esse caminho fosse só seu? Então, como começar? O primeiro passo é decidir: seus sonhos não precisam de aplausos. Eles são seus e seu valor não depende da opinião dos outros. Ao acordar de manhã, em vez de verificar o celular ou pensar em como impressionar os outros, pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje para me aproximar do meu objetivo? Este exercício simples muda seu foco do externo para o interno. Em seguida, anote uma tarefa específica, não 10, mas uma. Por exemplo, escreverei 500 palavras para o meu projeto ou farei 15 minutos de exercício. Essa ação se tornará sua âncora, sua vitória silenciosa. Faça isso sem contar a ninguém. Que seja seu passo secreto para a frente. Essa abordagem exige coragem. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é a renúncia à necessidade de aprovação. Você pode se sentir tentado a compartilhar para obter apoio, mas pergunte-se: por que estou fazendo isso? Estou buscando clareza ou apenas elogios? Se a resposta for a última, você já está se desviando do caminho. O verdadeiro foco surge quando você para de olhar ao redor. Imagine como você se sentiria se soubesse que cada passo que dá é um investimento no seu sonho e ninguém pode invalidá-lo. Essa sensação de liberdade começa com o silêncio. Se essas palavras ressoam com você, se você se sente pronto para parar de buscar aprovação externa e começar a construir a partir de dentro, dê o primeiro passo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é apenas uma ação, é a sua maneira de mostrar que você valoriza o conhecimento que leva ao crescimento interno. Quantos de nós estamos prontos para trabalhar silenciosamente para nos tornarmos a nossa melhor versão? Prove que você é um deles. Inscrever-se é o seu sinal para o mundo: estou aqui para agir, não para falar. Vamos começar isso juntos. O silêncio não é um fim, mas um começo. É o momento em que você para de desperdiçar energia com ruídos externos e a direciona para a construção da sua vida. Cada manhã é uma oportunidade para escolher: você vai reagir ao mundo ou criar o seu próprio. Comece pequeno: uma tarefa, uma intenção, um dia sem palavras desnecessárias. Não se trata de se tornar uma pessoa diferente da noite para o dia. Trata-se de se tornar uma pessoa que age apesar das dúvidas, apesar do silêncio, apesar da falta de aplausos.
porque nesse silêncio nasce o seu verdadeiro poder, o poder que não grita mas vence. Você já ouviu falar que uma pessoa comum passa em média 3 horas por dia nas redes sociais, muitas vezes começando pela manhã? Isso não é apenas tempo, é energia desperdiçada. Brian Tracy ensina que sua energia é seu recurso mais valioso e, se você não a proteger, o mundo a tomará sem pedir. Nesta sessão veremos como criar barreiras em torno de sua energia para que ela sirva aos seus objetivos, não às expectativas dos outros. Silêncio não significa apenas não falar, mas sim dizer não a distrações, comparações e conversas desnecessárias. Trata-se de se tornar o mestre do seu mundo interior para que o ruído externo não o desvie do seu caminho. Vamos descobrir como. Sua energia é como água em um recipiente e ela é limitada e a cada dia você decide para onde direcioná-la. Verificar o celular, discutir com alguém, se comparar com os outros, você está desperdiçando essa água. O problema é que a maioria das pessoas não percebe como sua energia está se dissipando. Elas começam o dia imersas no caos, notificações, notícias, conversas sobre coisas que não importam. Mas você pode escolher um caminho diferente. Você pode se tornar uma pessoa que valoriza sua energia e a usa apenas para coisas que a aproximam de seus sonhos. Pense nisso: para onde vai sua energia pela manhã, o que você pode mudar. O primeiro passo é estabelecer limites. As manhãs são o seu momento sagrado. Diga não a qualquer coisa que roube o seu foco. Coloque o seu celular no silencioso. Pesquisas mostram que até mesmo uma única notificação pode reduzir sua concentração em 20%. Se precisar verificar mensagens, faça isso após o seu ritual. Crie um ambiente físico que promova o foco, remova os gadgets do quarto, mantenha um caderno por perto. Essas são pequenas coisas, mas criam um espaço onde sua energia permanece com você. Pergunte a si mesmo quais distrações estão impedindo você de se concentrar pela manhã. Como você pode eliminá-las? A seguir vêm os limites mentais. A comparação com os outros é um dos maiores drenos de energia. Quando você olha para as conquistas de outra pessoa, é inevitável sentir que está ficando para trás. Mas isso é uma ilusão. Cada um está em seu próprio caminho, e o sucesso deles não diminui o seu. Em vez de ficar rolando o feed pela manhã, escreva: "Mas estou focado no meu caminho." É uma afirmação que o traz de volta a si mesmo. Brian Tracy diz que a comparação rouba a alegria. Pare de se medir pelos padrões de outra pessoa. Pense nisso: como você se sentiria se começasse cada manhã acreditando no seu próprio caminho. Agora, sobre conversas. Muitas vezes desperdiçamos energia explicando nossos planos para pessoas que não estão prontas para entendê-los. Se você sente que alguém está constantemente reprimindo suas ideias, limite a comunicação. Não porque elas sejam ruins, mas porque sua energia é valiosa demais. O silêncio nesses casos é uma defesa. Você não precisa se justificar ou provar que está certo. Sua tarefa é agir, não convencer. Pense quanta energia você desperdiça em conversas desnecessárias. E se você a direcionasse para seus objetivos? Proteger sua energia é uma disciplina. É escolher dizer não ao que não te serve e sim ao que te serve. Comece aos poucos: um dia sem redes sociais pela manhã, uma conversa que você pulará para trabalhar em si mesmo. Esses pequenos passos criam o hábito de cuidar de si mesmo. Sua energia é o combustível para seus sonhos. Não deixe o mundo roubá-la. Cada manhã é uma chance de decidir: vou me desperdiçar com barulho ou investir no meu crescimento? Escolha a segunda opção e veja sua vida começar a mudar. Você já se perguntou por que algumas pessoas alcançam seus objetivos enquanto outras permanecem em seus sonhos? A diferença não é talento ou sorte, mas disciplina. Brian Tracy ensina que a disciplina é a ponte entre seus planos e sua implementação, e essa ponte é construída através da execução diária. Nesta parte veremos como transformar suas intenções em ações, como fazer da execução sua segunda natureza. Silêncio e foco são apenas o começo. O verdadeiro poder surge quando você começa a agir sem esperar por motivação. Não se trata de feitos grandiosos, mas de trabalho silencioso e consistente que muda a sua vida. Vamos aprender como se tornar uma pessoa que não apenas fala, mas faz. Disciplina não significa fazer tudo perfeitamente. Trata-se de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. A maioria das pessoas espera pelo momento certo, ou por uma explosão de motivação, mas isso é uma armadilha. A motivação vem e vai, mas a disciplina permanece. Pesquisas mostram que 80% das pessoas bem-sucedidas confiam em hábitos, não em emoções. Pense nisso: quantas vezes você adiou uma tarefa importante porque não estava com vontade?
E se você agisse apesar do seu humor? Comece aos poucos. Escolha uma tarefa que o aproxime do seu objetivo. Por exemplo, 10 minutos de trabalho em um projeto, 5 páginas de leitura, 15 minutos de caminhada. O segredo é fazer, não perfeitamente, mas hoje. Brian Tracy diz que pequenas ações repetidas diariamente geram grandes resultados. Anote essa tarefa pela manhã e execute-a antes do fim do dia. Não conte a ninguém, este é o seu contrato consigo mesmo. Pense nisso, como você se sentiria se terminasse cada dia sentindo que deu um passo à frente. Agora os obstáculos. O maior inimigo da disciplina é a procrastinação. Ela ocorre quando você tem medo do fracasso ou se sobrecarrega com expectativas. Para superá-la, divida a tarefa em partes. Em vez de meros preciso escrever um livro, comece com vou escrever 200 palavras. Parece insignificante, mas cada passo aumenta sua confiança. Pergunte a si mesmo, o que estou adiando por causa do medo? Como posso dar o primeiro e menor passo agora mesmo? Se este conteúdo te inspira, se você sente que essas ideias podem mudar sua vida, faça uma pausa e inscreva-se no canal. É gratuito e você não tem desculpa para não se juntar àqueles que escolhem o crescimento. Inscrever-se é a sua maneira de dizer, estou pronto para agir, não para sonhar. Vamos lá, disciplina requer um sistema. Crie um ritual matinal para começar o seu dia. Por exemplo, 5 minutos de respiração, 5 minutos de planejamento, 5 minutos de visualização do sucesso. Este ritual é o seu ponto de partida. Ele diz ao seu cérebro, estamos começando. Repita por 21 dias e se tornará um hábito. Pense nisso, qual sistema poderia apoiar sua disciplina? Como isso mudaria sua vida em um mês? Execução não é questão de velocidade, mas sim de consistência. Não tente correr mais rápido que os outros. Concentre-se no seu ritmo. Cada passo que você dá é uma vitória. A cada dia que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você se torna uma pessoa em quem pode confiar. Essa confiança em si mesmo é a base do sucesso. Comece hoje uma tarefa, uma ação, um passo. Em silêncio, sem aplausos, você constrói a melhor versão de si mesmo. Você sabia que 70% das pessoas desistem de seus objetivos por causa de críticas ou dúvidas alheias? O mundo está cheio de vozes que dizem, isso não é para você ou você não está pronto. Brian Tracy ensina que seu sucesso depende de quão bem você consegue proteger sua fé em si mesmo do ruído externo. Nesta parte, veremos como superar as dúvidas dos outros, como evitar que os medos deles se tornem os seus e como usar o silêncio como escudo. Não se trata de ignorar as pessoas, mas de se tornar tão forte interiormente que nada que alguém diga poderá impedi-lo. Vamos descobrir como. As dúvidas dos outros não são a sua verdade, são a projeção deles. Quando alguém diz é muito arriscado, geralmente está falando dos próprios medos. O problema é que essas palavras podem se infiltrar na sua mente se você não tomar cuidado. Pense nisso, quantas vezes você desistiu de uma ideia porque alguém disse que ela não era viável. Quantas vezes você desacelerou porque a opinião de outra pessoa parecia mais importante do que o seu fogo interior? Isso é uma armadilha, e você pode evitá-la. O primeiro passo é entender que nem todos merecem acesso aos seus planos. O silêncio é um filtro. Compartilhe suas ideias apenas com aqueles que o inspiram ou têm experiência para oferecer conselhos valiosos. Se você compartilhar seu sonho com alguém que nunca se arriscou, estará atraindo críticas. Pergunte a si mesmo em quem estou confiando meus planos. Essas pessoas estão apoiando meu crescimento ou me atrapalhando? Em seguida, fortaleça sua confiança interior. De manhã, escreva: minha fé em mim mesmo é mais forte do que qualquer dúvida. Repita isso até sentir que é verdade. Brian Tracy diz que a confiança é um músculo que precisa ser exercitado. Visualize-se alcançando seu objetivo apesar das críticas. Veja-se forte, resiliente e impenetrável. Pense como você se sentiria se soubesse que as palavras de ninguém poderiam impedi-lo. Quando as dúvidas dos outros surgirem, use-as como combustível. Em vez de discutir ou inventar desculpas, diga a si mesmo, vou provar isso a eles com minhas ações. Deixe que as palavras deles sejam um lembrete de que você está no caminho certo. Pesquisas mostram que pessoas que usam a crítica como motivação têm 60% mais chances de alcançar seus objetivos. Pense nisso, como você pode transformar as dúvidas de outra pessoa em sua força. Não desperdice sua energia discutindo com quem não enxerga o seu sonho. Concentre-se na ação.
Todas as manhãs, pergunte-se: o que posso fazer hoje para provar a mim mesmo que estou no caminho certo? Faça isso em silêncio, sem anúncios, seus resultados falarão mais alto do que quaisquer palavras. Você não está aqui para convencer os outros, você está aqui para construir sua vida. Deixe que suas ações sejam a sua resposta. Você já ouviu falar que 85% das pessoas acreditam que não têm confiança para alcançar grandes objetivos? Confiança não é algo com que você nasce, é algo que você constrói. Brian Tracy ensina que a verdadeira confiança vem de ações tomadas em silêncio, de promessas que você cumpre consigo mesmo. Nesta parte, veremos como usar rituais matinais para construir a confiança interior que se tornará sua base em qualquer situação. Não se trata de parecer confiante, mas de se tornar uma pessoa que confia em si mesma independentemente das circunstâncias. Vamos descobrir como. A confiança é o resultado das suas ações, não a causa. Muitas pessoas esperam até se sentirem confiantes para começar, mas isso é um erro. A confiança vem de fazer o que você diz que fará, mesmo com medo. Pense nisso: quantas vezes você adiou algo importante porque não se sentia pronto, e se a prontidão for um mito e a confiança for uma escolha? Faça uma lista de 3 promessas para si mesmo durante o dia. Por exemplo, farei 10 minutos de meditação, escreverei um plano semanal e abdicarei de uma distração. Essas promessas devem ser pequenas, mas significativas. Cumpra-as sem contar a ninguém. Brian Tracy diz que cada tarefa concluída fortalece sua fé em si mesmo. Pense nisso: como você se sentiria se terminasse cada dia com a sensação de ter cumprido a promessa que fez a si mesmo? Em seguida, afirmações. Diga pela manhã: eu confio em mim mesmo. Eu ajo apesar do medo. Pesquisas mostram que afirmações repetidas com convicção alteram os caminhos neurais, aumentando a confiança. Diga isso em voz alta na frente do espelho. Não se trata de se enganar, mas de se lembrar de quem você é. Pergunte a si mesmo: que palavras posso dizer a mim mesmo pela manhã, que me farão sentir empoderado? Agora, sobre os fracassos. Eles são inevitáveis, mas não definem você. Quando algo dá errado, em vez de se culpar, diga: estou aprendendo. Estou ficando mais forte. Isso muda a maneira como você encara os erros. Confiança não é a ausência de fracassos, mas a capacidade de se levantar depois deles. Pense nisso: qual fracasso recente poderia ter sido uma lição se você o tivesse encarado de forma diferente? Construir confiança é um trabalho diário. Cada manhã é uma chance de fortalecer sua fé em si mesmo. Cumpra suas promessas, diga a verdade a si mesmo, aprenda com seus erros. Em silêncio, sem ruídos externos, você cria uma força interior que não depende da opinião dos outros. Você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ser uma pessoa que age, confia em si mesma e cresce. Comece hoje uma promessa, uma ação, uma vitória. Este é o caminho para a confiança. E se eu dissesse que 95% do seu sucesso depende de quão bem você consegue se apresentar sem buscar reconhecimento? Brian Tracy ensina que a verdadeira maestria é a capacidade de vencer em silêncio, sem aplausos, sem testemunhas. Esta é a parte final da nossa jornada, e aqui combinaremos todos os elementos: silêncio, foco, disciplina, confiança, em um único sistema que o tornará invencível. A vitória silenciosa não se trata de se esconder, mas de se tornar tão forte que seus resultados falem por si. Vamos ver como alcançar essa maestria e transformar sua vida em uma obra-prima criada em silêncio. A maestria começa com a aceitação: suas vitórias não precisam de público. O mundo pode não notar seus esforços, mas isso não diminui o valor deles. Pense nisso: quantas vezes você sentiu que seus esforços foram em vão porque ninguém os valorizava? E se o valor do seu trabalho for o de torná-lo melhor, cada manhã é uma chance de recomeçar. Pergunte a si mesmo: como posso me aproximar do meu melhor hoje? Escreva uma ação e faça em silêncio. Esta é a sua vitória, e ela pertence somente a você. Seu ritual matinal agora deve ser como respirar. Natural, porém poderoso. Combine tudo o que discutimos, comece com uma intenção suel. Eu ajo com confiança. Faça uma ação física, alongamento ou respiração, anote uma meta e uma afirmação, pratique a gratidão e visualize o sucesso. Adicione reflexão: o que eu fiz ontem que me aproximou do meu objetivo? O que vou melhorar hoje? Isso faz de você o estrategista da sua vida. Pense como seu ritual pode ser ainda mais poderoso.
o que você pode adicionar para se inspirar todos os dias? Disciplina é o cerne da maestria, não se trata de perfeição, mas de consistência. Haverá dias em que você tropeçará, mas maestria é sobre recuperação. Pesquisas mostram que 90% das pessoas desistem após o primeiro fracasso. Mas você não é assim. Você é quem se levanta e segue em frente. Pergunte a si mesmo: o que vou fazer hoje, mesmo que não esteja com vontade? Essa ação é o seu passo em direção à maestria. A vitória silenciosa é uma mentalidade. Você não está aqui para provar nada aos outros. Você está aqui para provar a si mesmo que é capaz. Lembre-se todas as manhãs: não estou esperando por condições perfeitas. Estou agindo agora. Seus resultados falarão mais alto que palavras. Pense nisso: como você se sentiria se soubesse que cada passo dado é uma vitória, mesmo que ninguém perceba? E aqui está a verdade final: sua vida é a soma de suas vitórias silenciosas. Se você continuar buscando aprovação, permanecerá preso. Mas se escolher o silêncio, a disciplina e a ação, você se tornará uma pessoa que não apenas sonha, mas constrói. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não porque eu precise, mas porque é um lembrete para você. Você não quer estar entre aqueles que culpam o mundo. Você quer estar entre aqueles que se transformam de dentro para fora. Comece amanhã, levante-se, respire e haja. No silêncio nasce o seu poder. A maestria da vitória silenciosa é a maestria da sua vida. Você está pronto?